Bom dia, queridos irmãos. Nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, amanhã acontecerá a ordenação diaconal de Gilson e Paulinho na Catedral de São Paulo, às 15 horas. Somos todos convidados e convocados. É um presente único de Nossa Senhora de Guadalupe para toda a Missão Belém. E com toda alegria no coração pelos dons recebidos, vamos meditar o Salmo 95-96. Antecipamos hoje o Salmo de amanhã, para agradecer e louvar a Deus com todas as nossas forças, pelo grande dom do diaconato e daqui a um pouco do sacerdócio. Estão se coroando 10 anos de caminhada de lutas e fidelidade. Cantai um canto novo, celebrai, louvai, aplauda o mar, rejubilem as árvores, exultem todos diante do Senhor que vem nos visitar. Salmo 95-96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. Entre os povos narrai a sua glória, entre todas as nações dizei seus prodígios. Pois o Senhor é grande e digno de todo louvor, terrível acima de todos os deuses. Todos os deuses das nações são nada, mas o Senhor fez os céus. Majestade e beleza estão à sua frente, poder e esplendor mora no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei oferta e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na sua santa aparição. Tremei diante dele terra inteira. Dizei entre os povos, o Senhor reina. Ele sustenta o mundo para que não vacile, julga as nações com retidão. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e o que ele contém, exulte o campo e o que ele encerra. Alegrem-se as árvores da floresta. Exulte o campo e o que ele encerra. Alegrem-se as árvores da floresta diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o mundo com justiça e com sua fidelidade todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. Hoje, irmãos, podemos viver numa atitude de imensa gratidão pelo evento extraordinário que vai acontecer na Missão Belém amanhã. A ordenação diaconal de Gilson e Paulinho. São os primeiros 2 filhos da Missão Belém que recebem o diaconato em vista do sacerdócio. Todos nós estamos felizes e emocionados com esse evento. O propósito que une toda a Missão Belém hoje e amanhã pode ser repetir continuamente: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Em breve teremos 2 diáconos e o divã será o terceiro, no final deste mês de dezembro. Portanto, irmãos, vamos hoje viver um dia de preparação intensa a esse grande acontecimento. A ordenação diaconal de Gilson e Paulinho, junto a mais 6 irmãos da Arquidiocese de São Paulo. É um evento único na Missão Belém, no sentido que é o primeiro, é uma primícia. É um imenso dom de Deus que não podemos deixar escapar.
Pedimos que todos acompanhem na oração e que todos os que têm condições, que se encontram em São Paulo ou perto de São Paulo, participem da Santa Missa de Ordenação amanhã, dia 12, na Catedral de São Paulo, às 15 horas. Quem mora longe, acompanhe com a oração. Hoje vamos ler uma página que se encontra no rito da ordenação diaconal, como aconselhamento ao bispo para o roteiro da sua homilia. É um breve trecho que sintetiza quem é o diácono, e que estas palavras nos ajudem a entrar na profundidade deste mistério. Vamos acompanhar com atenção para saber o que amanhã irá acontecer. Irmãos caríssimos, no momento em que este nosso filho, que é familiar e amigo vosso, vai entrar na ordem dos diáconos, ponderai com atenção o grau do ministério a que ele é elevado. O diácono, fortalecido com os dons do Espírito Santo, tem por missão ajudar o bispo e o seu presbitério no serviço da palavra, do altar e da caridade, mostrando-se como servo de todos. Ministro do altar, proclama o Evangelho, prepara o sacrifício e distribui aos fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Segundo o mandato do bispo, pertence-lhe exortar e formar na doutrina sagrada os não crentes e os crentes, presidir as orações, celebrar o batismo, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, levar o viático aos moribundos e presidir aos ritos das exéquias. Consagrado pela imposição das mãos, gesto que vem desde os apóstolos, é vinculado mais estreitamente ao altar. Exercerá o ministério da caridade em nome do bispo ou do pároco. Com a ajuda de Deus, deve em tudo comportar-se de tal modo que sempre nele se reconheça um verdadeiro discípulo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Tu, filho caríssimo, que vais entrar na ordem dos diáconos, vê o exemplo que o Senhor te deixou, para que, como ele procedeu, assim procedas tu também. Na tua condição de diácono, ou seja, de ministro de Jesus Cristo, que no meio dos seus discípulos se apresentou como servo, procura de todo o coração fazer com amor a vontade de Deus, e servindo ao Senhor, serve também aos homens com alegria. E como sabes que ninguém pode servir a dois senhores, considera toda a impureza e o apego ao dinheiro como servidão e idolatria. No momento em que te aproximas livremente da ordem do diaconato, à semelhança daqueles que outrora foram escolhidos pelos apóstolos para o ministério da caridade, deve ser homem de bom testemunho no Espírito Santo e cheio de sabedoria. Exercerás o ministério constituído em celibato. Este é ao mesmo tempo sinal e estímulo da caridade pastoral e fonte de fecundidade no mundo. Impelidos por sincera caridade para com Cristo e vivendo em perfeita consagração nesse estado, unir-te-ás mais facilmente ao Senhor, de coração indiviso. Entregar-te-ás com maior generosidade ao serviço de Deus e dos homens, e mais livre servirás a obra da regeneração sobrenatural. Enraizado e firme na fé, apresenta-te irrepreensível e puro diante de Deus e dos homens, como convém a um ministro de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus. Não te apartes da esperança do Evangelho, do qual deves ser ministro e não apenas ouvinte.
Guarda o mistério da fé numa consciência pura. Mostra em tuas obras a palavra de Deus que pregas com os lábios, para que o povo cristão, vivificado pelo Espírito, se torne oblação pura, agradável a Deus. E tu, quando fores ao encontro do Senhor no último dia, possas ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Como vocês acabaram de ouvir, com esta palavra que se encontra no rito do diaconato como aconselhamento para a homilia, o diácono serve ao altar, ao lado do sacerdote, proclama o Evangelho como sua tarefa específica, prepara o altar para a Santa Missa, distribui aos fiéis o corpo e o sangue do Senhor, a comunhão. Ele tem o papel importantíssimo de evangelizar os que não acreditam e também formar e catequizar aqueles que já estão no caminho da fé. Preside as várias orações, os vários momentos de oração. Pode celebrar o batismo e também o sacramento do matrimônio. Então, José Paulinho e Ivan podem já celebrar o matrimônio, os matrimônios que terão na Missão Belém. E também preside os velórios e também tem a tarefa importantíssima de levar a comunhão àqueles que estão no último momento da vida deles e prepará-los para o encontro com Deus. Enfim, irmãos, estas serão as palavras consacratórias que tornarão Gilson e Paulinho diferentes para sempre, em eterno diáconos e daqui a um pouco padres. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Brilhem neles as virtudes evangélicas, a caridade verdadeira, a solicitude pelos doentes e pelos pobres, a autoridade modesta, a retidão perfeita, a docilidade e a disciplina espiritual. Resplandeça em seus costumes os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida suscite a imitação do povo santo. Animados pelo bom exemplo da consciência, permaneçam em Cristo firmes e constantes, de modo que, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, com ele mereçam reinar no céu. Queridos irmãos, hoje o nosso diário é muito intenso e talvez precise escutá-lo 2 vezes. Enfim, cada um faça como achar melhor, mas que tudo sirva a nos preparar bem para o dia de amanhã. Em Gilson e Paulinho, daqui a pouco também no divã, todos nós receberemos de forma mais forte o dom de sermos sacerdotes e povo de santos, o dom de crescermos mais no nosso sacerdócio régio. Convidamos todos, portanto, a participar da solene ordenação amanhã às 15 horas na Catedral de São Paulo, ou pelo menos acompanhar com a oração. Paz e alegria a todos. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador,
vossa salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. O céu se rejubile, exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois Ele vem. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, o que vem para julgar a terra inteira, governará o mundo inteiro com justiça e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje